Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, queridos que acompanham na live esse culto. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Quero pedir os irmãos para se colocar sobre os pés, por favor. Descansa a cadeira um pouquinho. Levante a tua mão direita e vamos cumprimentar os irmãos da live. Diga assim: queridos irmãos que acompanham esse culto pela live, recebam agora o nosso abraço e a nossa saudação de paz em Cristo Jesus. Amamos todos vocês e oramos por vocês todos os dias. Deus está cuidando de tudo. Amém. Vamos aplaudi-los. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Que Deus abençoe. Queridos, o pastor tem aqui 3 avisos importantes, mas eu vou deixá-los para o final. Vamos até interromper a live, porque não há necessidade de passar aviso através de live, né? Mas já vamos adentrar aqui para a ministração. Estamos hoje prosseguindo a série de ministrações no livro de Apocalipse. E eu quero cumprimentar e parabenizar você que está afinco, com dedicação, com desejo, participativo. Você tem estado com seu coração inclinado para esse momento, que é um momento oportuno. Estamos vivendo dias em que os sinais que estão acontecendo no mundo inteiro, em todas as nações, apontam para o cumprimento das profecias bíblicas, especialmente no livro de Apocalipse. Então, parabéns a vocês que têm se despertado para esse tempo. Nós estamos hoje no penúltimo domingo da série das ministrações no livro de Apocalipse. Mensagens escatológicas, que são mensagens que buscam o nosso esforço no estudo para compreendermos os últimos acontecimentos. Domingo que vem será o último domingo, mas já decorremos, como por exemplo, no primeiro domingo, sobre como se dará o arrebatamento da igreja, quais os sinais que estão acontecendo que apontam para o arrebatamento. Aprendemos que nenhum sinal há mais para acontecer. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Estamos a poucos momentos do rapto da igreja. O livro de Mateus capítulo 24 fala sobre o princípio das dores, que são os sinais que antecedem a volta de Jesus, que é o arrebatamento. Já se cumpriu ali todos os sinais. Então aprendemos no segundo domingo, no domingo seguinte, que após o arrebatamento da igreja, o que sucederá aqui na terra. Conhecemos que haverá o surgimento do anticristo, o anticristo falso, líder que trará uma falsa paz para a humanidade, que firmará um pacto de 7 anos com Israel, e em meados a esse pacto, nos 3 anos e meio, vai quebrar o pacto, e ele vai vir então como governo mundial, reger todo o mundo, legitimado pelas potências que ele representa. A besta com 10 chifres que subiu do mar, e a besta com 10 chifres que subiu da terra. Vimos então como que se dará o fim do anticristo, como que ele será aniquilado. Como que vai ser o fim do anticristo mesmo? Alguém aqui sabe? Que sopro? Um sopro de Jesus, um sopro que vai sair da boca de Jesus. Jesus vencerá o anticristo. Quando se dará? Aprendemos sobre a batalha do Armagedon, quando o anticristo vai convocar as nações, os exércitos da terra, para avançar sobre os remanescentes de Jerusalém. É nesta hora que Jesus virá, e com o assopro da sua boca, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8, com o assopro da sua boca, vencerá o anticristo e o lançará no lago de fogo. É isso? Não, por que não? Vai lançar ele aonde? Vai lançar o anticristo aonde? Lá no quintal de casa? Lá no parque? Lá no Corgo ali atrás, na lagoa da Petrobras? Vai lançar o anticristo aonde? No lago de fogo e de enxofre. Juntamente com ele, quem vai? O falso profeta.
Aí nós aprendemos no domingo seguinte que após Jesus Cristo vencer o anticristo, ele vai estabelecer o reino milenal, o milênio. Mas antes que Jesus implemente e estabeleça o milênio, e nós sabemos que o milênio será 1000 anos de paz, que Jesus vai governar toda a terra, 1000 anos de paz. Uma coisa será necessário acontecer para que Jesus Cristo possa reinar 1000 anos de paz. O que será necessário acontecer? Satanás necessariamente terá que ser preso. Então, quando o anticristo for vencido, será o anjo mais forte, ou a Bíblia diz o anjo que tem as cadeias, as correntes mais fortes em suas mãos, e Deus vai falar com ele assim, ó, prenda o diabo. Então esse anjo vai chegar para o diabo e vai dizer, aqui o policial fala, né, você está preso em nome da lei, não é isso? O anjo vai chegar para o diabo e vai dizer, você está preso em nome de Deus. Vai prender a Satanás no lago de fogo, amém? Amém não, vai prender lá onde? Vai prender o diabo no abismo. A besta e o falso profeta estão no lago de fogo. O diabo vai ser preso no abismo. Aí você me pergunta, que abismo é esse, pastor? Não sei, meu irmão. Depois você pergunta a Deus, o abismo, amém? O abismo, haverá um abismo, um grande abismo, que Satanás vai ser preso lá. Aí sim Jesus Cristo consegue com paz. Por quê? O diabo, Satanás, ele é o causador das maledicências, ele é o causador das violências, mortes, né, acidentes, suicídios, homicídios, roubos, enfim, todas as atrocidades no mundo. Quem introduziu foi o diabo. Lembremos lá no Éden, ele entrou na serpente, seduziu Eva e derrubou Adão e Eva, veio a queda do homem. Mas como ele vai estar preso, por isso que haverá 1000 anos de paz, porque o causador dos males está preso. É lógico essa compreensão. Porém, aí nós vamos entrar hoje, depois que se passar 1000 anos, o que vai acontecer? Vamos ver que Satanás ele sairá solto novamente, e vamos falar sobre isso a partir de agora. E eu quero, antes de nós adentrarmos nesse tema, nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê clareza, que sem o Espírito Santo a gente não compreende a palavra de Deus. Há quem conhece a Bíblia de capa a capa, mas se ele não tiver o Espírito Santo, nenhum efeito produz em sua vida. É o Espírito Santo que nos revela os mistérios de Deus, que nos faz compreender a palavra. Ele é o intérprete. Então nós vamos orar. Curve a sua cabeça agora, abre o teu coração e oremos para que o Espírito Santo nos abençoe. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu santo nome e te agradecemos por estarmos em tua presença, e queremos fazer desse momento um momento de compreendermos os mistérios da tua palavra, e assim só se fará se o teu Espírito Santo iluminar a nossa mente, esclarecer o nosso entendimento, que não sejamos apenas leitores, mas que sejamos a quem leia e compreenda com o auxílio do teu Espírito Santo, que a tua igreja seja edificada pela tua palavra. Portanto, oramos para que o Espírito Santo nos conduza nesta ministração, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê que o Espírito Santo ele vai esclarecer a sua mente e o seu coração, dê uma forte salva. Aleluia. Graças a Deus. Pode aumentar o microfone um pouquinho? Tivemos hoje à tarde o nosso primeiro culto, ministramos sobre esse tema. A igreja está alinhada, ela está uniforme nesta ministração. O público que vem de tarde recebe a mesma ministração que vocês recebem à noite, para que a igreja esteja de forma uniforme, alinhada com a mesma ministração. E eu falei que o milênio, ele é uma das 7 dispensações. O milênio é uma das 7 dispensações de Deus para com a humanidade.
É importante você compreender que o milênio, os 1000 anos, é uma dispensação, um período. Mas a Bíblia não fala apenas de uma dispensação. A Bíblia fala de 7. Dentre as 7 dispensações está o milênio. Então eu quero fazer um adendo aqui para que vocês possam compreender. Vamos falar sobre as 7 dispensações rápidas. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Repita comigo, dispensação da inocência. A dispensação da inocência, meus amados, se deu lá em Gênesis, quando Deus, após ter criado todas as coisas e ter feito o jardim, e nós já sabemos que Deus fez o jardim especialmente para o homem. Deus já havia feito a natureza, Deus já havia feito a terra e tudo quanto nela há. Agora ele teve a ideia de confeccionar, de produzir, de fazer o jardim, porque ele queria colocar o homem ali, naquele lugar belo, para que toda a viração de cada dia, Deus ele se encontrasse ali com o homem. E como eu já ministrei aqui nos cultos, Deus escolhera o momento mais lindo do dia. Deus escolhia a hora mais espetacular do dia para ir lá conversar com Adão. Ele escolhia o pôr do sol, quando o sol estava se pondo. Como é lindo a imagem do pôr do sol, de maneira que quando o sol se ponha, os raios do sol de forma suave batia de contra a face vermelha, o rosto vermelho de Adão, e Deus olhava para Adão e se admirava da maior obra da criação. Como que Adão e Eva, eles eram lindos. Era esse momento que Deus escolhia todos os dias para ir conversar com o homem. Esse era o tempo da inocência, dispensação da inocência, primeira dispensação, porque o homem ele era inocente, o homem não conhecia o mal, o homem não conhecia o pecado. Por isso que Deus se comungava, se relacionava diretamente com o homem, porque o homem estava num estado de total inocência. Essa dispensação também era a dispensação onde Deus trouxe mandamentos. Na dispensação Deus trouxe mandamentos que era povoar a terra. Na dispensação da inocência a ordem de Deus é: enche a terra, sejam fecundos, sejam como peixes no mar. Deus trouxe também mandamentos como, por exemplo, domine a terra. Na dispensação da inocência Deus trouxe também mandamentos ordenando, dizendo: domine sobre os animais. Deus trouxe dizendo: cuide do jardim. Deus trouxe também ordem, e essa foi a principal delas: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. Vocês podem comer de qualquer fruto aqui, pode comer a jaca, pode comer da jabuticaba, eu costumo brincar, né? Coma, cuidado que caia, mas pode comer a manga, pode comer da jaca, pode comer do melão, pode comer da melancia, mas aquela árvore lá, o fruto que sai dela, não coma, porque senão vocês vão morrer. Deus deu ordem, mas o homem desobedeceu e nós já sabemos o resultado. Essa dispensação ela foi curta, a dispensação da inocência. Ela se deu apenas no tempo em que o homem ainda era inocente, porque quando a serpente, usada por Satanás, introduziu o pecado, seduzindo Eva e Adão, aí o homem caiu. Na queda do homem, encerra a dispensação da inocência. O homem já não é mais inocente. Portanto, que quando Deus, após a queda do homem, quando Deus vai lá no jardim, naquele mesmo horário, na viração do dia, no pôr do sol, quando Deus vai lá no jardim, Deus já não acha o homem lá, naquele ponto de encontro, a qual Deus sempre encontrava com ele. Deus começa agora a chamar pelo seu nome. E Deus diz: Adão, Adão, onde você está? Adão, ele então já não mais inocente, perdeu a essência da inocência, ele está escondido. E ele diz: Senhor, eu estou aqui. Você está onde, Adão? Estou escondido. Mas por que você está escondido? Ouvi a tua voz no jardim e estou nu, e por causa disso me escondi, estou com vergonha. Aí Deus lhe pergunta: a quem falou com você que você estava nu? Em outras palavras, o que Deus estava dizendo? Desde quando eu me criei, você sempre foi nu. Há quanto tempo você está aqui sem roupa, sem vestes? Quem foi que te falou?
Deus estava querendo dizer que você perdeu a inocência. Nós vimos que uma criança que ainda não dá por conta de gente, ela anda nua para lá e para cá, mas quando ela vai crescendo, a depender da idade que ela vai tomando, ela já começa a ficar com vergonha de andar sem roupa. Tem criança que você põe a roupa nela e ela sai, ela vai saindo, você vai arrancando as fraldas. Ela não é, é de jeito. A minha filha, a Sofia, era de jeito. A Sofia mais nova, a gente colocava a fraldinha nela, ela saía assim, ó, arrancando e andando sem roupa. Sem vergonha, estado de inocência. Não tem vergonha, melhor dizendo. Sem vergonha. Não tem, não está completamente inocente. Então acabou a dispensação da inocência, que foi rápida. A segunda dispensação é chamada dispensação da consciência. Repita comigo, dispensação da consciência. Meus amados, a dispensação da consciência, ela se dá. E aí, essa dispensação vai trazer muitas respostas. Preste atenção, por favor. Porque tem gente que fala assim, pastor, Deus é misericordioso, né? Aquela gente que morreu sem conhecer Jesus, Deus não vai lançar esse povo no inferno não, porque esse povo não teve a oportunidade do sangue de Jesus, como a gente tem hoje, né, pastor? Esse povo não vai sofrer a condenação para o inferno, porque eles não conheceram Jesus. E aqueles que não soube que Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, tem ou não tem essa pergunta? Tem ou não tem? Nada disso. A dispensação da inocência aqui. A dispensação da consciência, melhor dizendo. Por quê? Entra agora a dispensação da consciência, porque Adão conhece a Deus. Adão conhece a natureza de Deus. Adão conhece o caráter de Deus. Adão conhece a personalidade de Deus. Adão sabia que moralmente Deus, ele é um ser correto, santo. Então Adão repassa isso para os seus filhos, e os seus filhos para os seus filhos, e dos seus filhos para os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Então não existe inocência, existe aqui agora a dispensação da consciência, a terceira dispensação. Essa dispensação ela se deu cerca de 1656 anos, quando Adão foi expulso do Éden, até o dilúvio, a dispensação da consciência. Deus começa a tratar agora com o homem na consciência. Não havia lei, não havia ainda os 10 mandamentos, não havia ainda uma norma positivada, não havia ainda nada escrito. Mas agora Deus trata na consciência do homem, que o homem conheceu a Deus. Adão repassa isso para os seus descendentes. Depois da terceira dispensação, a segunda dispensação, que é a consciência, entramos na terceira dispensação, que chamamos de governo humano. Repita comigo, dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano, meus amados, se dá lá em Gênesis capítulo número 8, quando os descendentes de Noé, porque tendo Deus já com o dilúvio destruído a terra, mas Deus preservou a vida de Noé e os seus. Quando as águas do dilúvio desceram, conta os arqueólogos que a arca ela parou no Monte Ararat, e ali quando já Noé, com aqueles que saíram de dentro da arca, seus familiares, tomaram o solo da terra, o solo seco, eles foram, em suas vivências, os filhos de Noé foram se espalhando, e os descendentes de Noé tiveram a ideia de construir uma cidade, que nós chamamos e conhecemos de Torre de Babel. Então nós estamos entrando aqui agora na terceira dispensação, que é chamada de governo humano. Por quê? Porque quando eles têm a ideia de construir a Torre de Babel, eles não queriam, queridos, construir simplesmente uma torre. Não, eles queriam construir uma cidade. E qual que era o plano deles? O plano deles era ficarem ali. Eles não queriam espalhar sobre a terra. Eles não queriam disseminar sobre a terra. Com isso, quebrando o quê? A ordem de Deus lá no Gênesis. Frutificai a terra, multiplicai como os peixes do mar,
enchei, povoai a terra. Esse era o plano de Deus. Então quando eles decidem, vamos ficar aqui, não vamos para longe não, vamos estabelecer uma cidade, uma torre forte, a gente não precisa se espalhar. Desobedeceram a Deus, a ordem do Éden. Tem que frutificar, tem que crescer, tem que povoar a terra. Aí o que Deus faz? Deus olha do céu e fala, olha, a linguagem deles é uma só. E eles vão longe com isso. O coração deles é um só. É o princípio, né? Unidade. Onde tem comunhão, tem unidade, tem resultado, né? Deus fala assim, deixamos e vamos confundi-los. Pastor, por que Deus não permitiu? Porque quebrou a ordem de Deus lá no Éden. Não é para ficar ali, é para encher a terra. Prevalece a vontade de Deus, meu irmão. Entre a vontade de Deus e a vontade do homem, a vontade de Deus é maior. Ponto final. Então quando eles tiveram a ideia de pegar o betume, é uma cola que o próprio Noé usou para impermeabilizar as madeiras da arca, para que no dilúvio as águas não entrassem, não invadissem a arca. Então usaram o betume para impermeabilizar as madeiras. Então eles utilizaram esse betume e com ele fez dele de cimento, espécie do cimento hoje. E com a inteligência que eles tinham na época, eles disseram, vamos confeccionar, vamos fazer do barro tijolos e vamos queimar muito tijolo, vamos queimar. Tiveram a ideia até de queimar tijolo, porque quando queima fica mais rígido. Vamos queimar o tijolo e vamos pegar o betume e vamos construir a nossa cidade. Aí Deus falou, temos que descer e confundir eles, porque o coração deles é um só. Isso vai muito longe. A partir daí surgiu o que? Deus confundiu a língua, o dialeto, o idioma de cada indivíduo ali. Quando o cara pedia assim, manda massa, aí chegava a água. Como é que uma obra procede? Manda madeira, aí chegava o tijolo. Eu estou precisando de prego, aí o outro traz madeira. Como é que a obra cresce? Como é que chega no nível satisfatório? Como é que chega no final? Eles não se entendem. A partir daí, queridos, surgiu as etnias, as pessoas com outros dialetos. Surgiu aqui, então, porque nós entendemos hoje que tem várias nações com idiomas diferentes. Antes disso, a linguagem era uma só. A língua era uma só. O dialeto, melhor dizendo, era uma só. Mas quando Deus veio confundir agora, ninguém entendia ninguém ali. A partir daí, o que aconteceu? Eles se espalharam e se estabeleceram aonde eles foram. Os seus líderes, os seus governos, a sua forma de governo. Por isso que essa dispensação aqui, a terceira dispensação, é chamada de governo humano. Quem entendeu diz amém? Vamos à quarta dispensação. A quarta dispensação é chamada a dispensação patriarcal, a era dos patriarcas, e que se deu a partir de Abraão, Isaac e Jacó. A promessa, né? É o tempo da promessa, a dispensação da promessa, que continuou através dos patriarcas e terminou no Êxodo. Quando Deus fez promessa para Abraão, a promessa de Deus a Abraão se estendeu ao seu filho Isaac, também patriarca, se estendeu a Jacó, também patriarca. E esta era patriarcal, que era a promessa, e qual que era a promessa? A promessa de fazer de Israel o seu povo e de estabelecer esse povo em uma terra, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Durante essa dispensação, Deus desenvolveu uma grande nação, porque veio Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, e depois de Jacó veio os 12 filhos de Jacó, e os 12 filhos de Jacó se transformaram nas 12 tribos. As 12 tribos se configuraram na nação de Israel. Então, nessa dispensação patriarcal, Deus então escolhe Israel como seu povo. Depois da dispensação patriarcal vem a quinta dispensação, chamada Lei de Moisés. E a Lei de Moisés ela durou aproximadamente 1500 anos.
A lei que regia não era a lei de Deus. A lei que regia o povo de Israel era a lei do Egito. Portanto, que quando aconteceu o êxodo quer dizer saída, quando aconteceu a saída, o êxodo do povo de Israel do Egito para ir para a terra prometida, nesse ínterim, nesse curso da saída, Deus lhes dá, através de Moisés, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Então entra agora a dispensação da lei de Moisés, que durou por volta de 1500 anos. Até quando durou a dispensação da lei? Até a morte de Cristo. Essa quinta dispensação durou até a morte de Cristo. Pastor, não durou quando Cristo surgiu? Não durou quando Cristo surgiu, durou quando ele morreu. Por quê, pastor? Porque Cristo, ele cumpriu a lei. Quem está entendendo diz amém. Cristo, ele cumpriu a lei. Você lembra que ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Jesus, como um bom judeu, ele era cumpridor da lei, gente. Então, quando ele morre, a lei termina ali. A dispensação da lei de Moisés termina ali. E na morte de Jesus para diante, entra a sexta dispensação de Deus para com o homem. A dispensação da graça, que nós estamos hoje. Por que a dispensação da graça e não da lei? Porque a lei fala, né? Se for pego em adultério, mete a pedrada na cabeça e mata logo. Pode chamar o padre para fazer a missa do sétimo dia, vai morrer. Aí vem a graça. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha a chance. Olha o perdão. A graça, ela é o favor de Deus ao homem, imerecido. O homem não merece. Porque o que o homem merece é a condenação. Por causa dos pecados, por causa das atrocidades, por causa dos males praticados pelo homem, o homem merece a condenação. Mas aí vem a graça de Deus, lhe manifesta aquilo que ele não merece, que é o perdão de Deus. Aí porque não mais a lei, agora a graça. Nós estamos na graça. A graça é um tempo em que a oração ainda é ouvida. A graça é um tempo em que o pecado ainda é perdoado. Quem está entendendo diz amém. Esta dispensação, que é a sexta, que é a dispensação da graça, vai se encerrar quando acontecer o milênio. Aí nós vamos entrar na sétima e última dispensação de Deus para com o homem, a dispensação do milênio, chamado era ou governo milenar. O milênio também é mais uma dispensação de Deus para com o homem. E é sobre isso que nós falamos no domingo passado. Já dissecamos aqui, já ministramos sobre como que se vai dar o milênio, como que vai ser o governo de Cristo no milênio. Já falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre depois do fim do milênio. Porque já que falamos já sobre o milênio, domingo passado, quem se lembra diz amém, gente. Fala assim: eu me lembro, pastor. Fala assim: foi domingo passado. Pois é, eu já falei sobre o milênio. Então nós vamos falar sobre o fim do milênio. Quando o milênio terminar, quando os 1000 anos que Jesus Cristo irá reinar sobre a terra vai se findar, o que vai acontecer? Apocalipse, capítulo de número 20. Você que está aí na sua casa acompanhando esse estudo, Apocalipse, capítulo de número 20. Abre a Bíblia aí. Glória a Deus. Meus queridos, acharam? Eu já achei. Olha o versículo de número 7. A seguir. Vamos ler até o 10.
O título é Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, ou seja, a batalha de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, ou seja, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Preste atenção, a leitura que fizemos aqui nos diz que no final do milênio, quando os 1000 anos de paz reinados por Jesus aqui na terra sobre todo mundo cessar, Satanás vai ser solto. Aí você pergunta: pastor, por que Deus vai fazer isso, pastor? Oh, meu Deus do céu, por que Deus não deixa ele lá trancado? Deus tem que fazer, meu irmão, para testar a fidelidade do homem. Porque Jesus reinou 1000 anos. Vocês lembram que eu disse para vocês que os 144 mil sairão pregando no mundo, dizendo: quem recebe Jesus como rei no milênio? Quem recebe Jesus como seu rei? Jesus vai ter lá, vamos dizer, chamando de cabos eleitorais, né? Os pregadores, que são 144 mil, que vão pregar dizendo: quem quer Jesus como seu rei? Então, quando Jesus vai reinar com paz, com equidade e justiça, depois de 1000 anos Satanás vai ser solto, porque ainda vai conseguir enganar a gente. E isso é preciso acontecer mesmo, porque Deus tem que provar a fidelidade do homem depois de 1000 anos. E por incrível que pareça, Satanás vai conseguir reunir uma multidão como a areia do mar. Isso está no versículo número 8. Ele vai conseguir enganar, porque vai reunir essa gente para a batalha. Contra quem? Contra Israel. Porque o diabo é o seguinte, ó, ele é crente, conhece, estremece, mas não obedece. Ele é desse jeito. Acabou de tomar na orelha lá, na guerra da batalha de Armagedon lá, que Deus, batalha de Armagedon, o Senhor Jesus venceu o anticristo, não foi? Porque eles se revoltaram contra Israel, sim ou não? Foram vencidos. Lá vai ele de novo tentar destruir Israel. O diabo sempre tem ira contra Israel. Aí eu quero deixar um conselho para vocês: fiquem atentos às notícias de geopolítica no mundo atual. Não fique atento apenas à política interna aqui do Brasil. Quando eu falo as notícias sobre geopolítica, é a política das nações, porque tudo que acontece lá em Israel tem algum significado aqui. Israel é o relógio de Deus. Israel é o alvo de Deus, por isso que ele é o alvo do diabo também. Na batalha do Armagedon, Jesus não vai precisar vir para livrar o remanescente, porque os exércitos das nações não vão querer destruir Jerusalém. O diabo sempre teve fúria de Israel. Então nós precisamos ficar atentos às notícias de geopolítica e olhando para Israel, porque Israel é o relógio de Deus, gente. Tudo que se levanta contra Israel, você pode ter certeza que tem o dedo do diabo ali. Porque desde quando a nação de Israel surgiu, o diabo não gosta de Israel. Então, como nós vimos aqui, Satanás, ele vai ser solto para enganar. E é necessário que ele seja solto para que Deus prove a fidelidade daquela gente que Jesus ficou 1000 anos regendo eles. E ele vai conseguir enganar muita gente ainda. Quando ele enganar,
persuadindo as nações, conforme o versículo de número 8, que marcharão. Aliás, versículo de número 8, o número dessas pessoas, né? O número dessas nações serão como a areia do mar. Vai acontecer uma coisa. O que vai acontecer? O versículo 9 está dizendo: desceu o fogo do céu e os consumiu. Deus, não sei se é da boca de Deus, eu não sei se é da espada de um anjo, eu não sei se é, enfim, vai descer fogo do céu, na mão de quem, da espada de quem, não sei, meu irmão. Vai descer fogo do céu e vai consumi-los. Agora preste atenção, vai consumir as nações como a areia do mar que vão contra Jerusalém, na batalha de Gog e Magog, a última batalha, a pior de todas elas. Esta batalha de Gog e Magog será a maior batalha que já houve no mundo, porque aqui está todas as nações. Quando descer fogo do céu, o fogo vai consumir quem? Somente as nações. O diabo não. O diabo vai ser preservado, porque ele receberá o castigo à altura do seu crime. E qual que vai ser o castigo do diabo? Queimar eternamente pelos séculos dos séculos no lago de fogo de enxofre, junto com a besta, o falso profeta. Deus entende que essa punição para Satanás, se Satanás fosse consumido ali, essa punição para ele não seria o suficiente. Quantos males esse inimigo tem causado às famílias? Quantos casamentos que ele destrói? Quantas vidas suicidam, tiram suas próprias vidas por causa do sofrimento? Quantas mortes? Quantas violências? Quantas tristezas? Quantas mães choram por causa dos seus filhos? Quantos filhos choram por causa dos seus pais? Quantas maledicências que ele causa nessa vida? Então é muito pouco para ele simplesmente ele ser consumido. As nações serão consumidas a fogo. Ele vai ser preservado. Ele não vai ser consumido. Ele vai ser agora lançado, não no lago, não no abismo, vai ser lançado no lago de fogo. Versículo de número 10: e ficará sendo tormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Quem está entendendo diz amém. Aqui, preste atenção, aqui se dará o fim. Aqui se dará o fim de todas as coisas, conforme Mateus capítulo de número 24, versículo 15, quando o Senhor Jesus disse, né, então virá o fim, porque as nações já receberam o evangelho do reino. Satanás, ele já foi vencido. O que vai acontecer agora, amados? Nós chamamos que neste momento em que Satanás agora está no lago de fogo, vencido, junto com a besta e o falso profeta, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11, vai acontecer agora o grande julgamento no grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nela havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Queridos, quando Satanás ele é vencido na batalha de Gog e Magog, e ele é lançado no lago de fogo, aparece agora o grande trono branco. Preste atenção. Depois da batalha do Armagedon, nós vimos que João viu tronos. Jesus ungiu líderes, juízes, para julgar as nações através de seus representantes que enviaram exército contra Israel. E essas nações não fizeram parte do milênio com Cristo. Quem se lembra diz amém. João tinha visto, após a batalha do Armagedon, tronos. Agora não é tronos, agora está no singular. Agora é o grande trono branco, um trono apenas, o trono do Deus eterno. Vai acontecer agora o julgamento de todos os homens. Esse julgamento é o que Daniel fala no capítulo número 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a morte eterna, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Na leitura, nós vimos aqui que o mar dará os seus mortos, aqueles que morreram no mar. A morte entregará os seus mortos que nela há. Todos vão ali ressuscitar para serem julgados. Abra sua Bíblia rapidinho aí, Daniel capítulo 12. Vamos lá, rapidamente. Nós temos ainda 10 minutos. Daniel capítulo 12. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo número 10. Capítulo número 12. Obrigado. Versículo de número 10. Versículo de número 2. Daniel 12, 2. Meus amados, acharam? Diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros, uns para a vida eterna e outros. Amém? É aqui. No grande trono branco, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Agora preste atenção, amados. A pergunta: pastor, e a igreja? Sempre vem essa pergunta, né? E a igreja nesta hora, pastor? A igreja vai passar por esse tribunal? Nós passaremos por esse tribunal, pelo grande trono branco? Não. A igreja, uma vez, se ela já foi arrebatada, ela já passou pelo mesmo. Vocês lembram que eu falei? Passou pelo tribunal, já recebeu galardão. Por que a igreja não vai ser julgada? Quem disse para você que a igreja não é julgada? O julgamento da igreja é aqui, gente. O julgamento da igreja é hoje. Nas cartas do apóstolo Pedro ele fala que o julgamento começa pela igreja de Deus. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Se você viver dissolutamente agora, ferindo os princípios da palavra de Deus, Jesus vem arrebatar a igreja. Qual que é a sentença sobre você? Você vai ficar. Sentença. Se você morrer agora, em falha com Deus, em pecado, e não arrependeu do seu pecado, qual que é a sentença? Jesus contou, né? A parábola do Lázaro e do rico. O Lázaro era um mendigo, que mesmo na sarjeta, na mendiguez, mas temia a Deus. O rico era bastardo, sua fortuna, não se preocupava em servir a Deus. Quando o rico morre, o rico foi para onde? Para o Sheol, ou Hades, né? Um lugar de tormentas. E o Lázaro, quando morreu, ele foi para onde? Foi para o seio de Abraão, ou o paraíso. Então o julgamento da igreja é hoje. A igreja já é julgada. Então
ao grande trono branco, porque é um contrassenso, né? Não tem porquê. Você foi arrebatado, você está no estado de santidade incomum, não existe mais pecado, a lei da gravidade ou da física, do tempo e do espaço já não te oprime mais, seu corpo está glorificado, você já não mais peca, você está no céu. Vocês lembram que eu disse que a igreja já passou a sala do banquete? E nos 1000 anos vai vir aqui governar com Cristo aqui na terra? E que para ela não tem tempo, não tem espaço. Ora ela está no céu, ora ela está na terra. Ela está glorificada. Ela vai ser julgada por quê? A gente é julgado por um mal que a gente pratica, por um crime que a gente pratica. Julgamento recebe aquele que pratica algum delito. A igreja já foi glorificada. Então esse julgamento aqui não é para a igreja, mas o julgamento da igreja é hoje. Não fique tão tranquilo. Julgamento para você, para mim é agora. A sentença é nós que vamos decidir de acordo com o que nós nos procedemos. Então, queridos, nesse tempo, no grande trono branco se abrirá livros. Apocalipse 20, versículo de número 11 ao 15. Nós já lemos, só para fazer um reforço aqui, Apocalipse, capítulo 20, no versículo, vamos ler apenas um versículo aqui para ganharmos tempo. Olha o versículo de número 12, nós vamos ler o versículo número 12, tá? Apenas ele. Podemos ler? Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Eita! Nesse julgamento aqui, ó, Deus vai acessar a sua biblioteca. Deus tem uma biblioteca, irmão, para você que não sabe. Aí, tá falando aí, ó, tá aqui, ó. Onde é que tem livro? Biblioteca. Deus tem a biblioteca. Eu vou dar aqui alguns livros, vou dar nome aqui de alguns livros, não vou conseguir dissecar todos, falar de todos os livros, não vou conseguir, mas eu vou falar alguns, mas é só um adendo, porque eu estou encerrando agora a ministração, porque o horário não permite, e domingo que vem nós vamos falar de forma mais ampla sobre esse momento, em que todos os mortos que o mar entregou, a terra que a morte entregou, estão ali, ó, enfileirados. Irmãos, um por um. Não vai ter julgamento por atacado, não, gente. É um por um. É um a um. É por isso que na presença do trono branco fugiu o céu até o espaço. Deus não vai ter pressa. É um por um. Quando terminar a sua vez, aí vai chegar. Quando terminar a vez de um, você não, né? Que você é a igreja que está arrebatado. Quando chegar a vez de um, enquanto não terminar a vez dele, não vai chegar a vez do outro. E aí não vai ter como a pessoa se esquivar. Por quê? Os livros serão abertos. E os livros registram tudo. Desde quando você nasceu, desde quando a pessoa nasceu, até aquele dia, tudo que ela fez. Então eu quero fazer rápido adendo aqui. Por exemplo, foi aberto o livro Consciência. Tem o livro da consciência. Vocês lembram que eu falei com vocês, depois que terminou a dispensação da inocência, entrou a dispensação da consciência? Aquilo que o homem conscientemente sabe que está errado, mas continua fazendo. E nós vamos ver isso em alguns versículos, lá no livro de 2 Coríntios. Que o livro da consciência estará diante do Senhor aberto para condenar o homem. Também, por exemplo, foi aberto o livro da lei.
tudo que o homem fez contra a lei de Deus. O livro das obras, tudo que ele praticou. O livro das lágrimas. Quantas pessoas que você fez chorar, que o homem fez chorar? Quantas mães que o assassino fez chorar porque matou seu filho? Enfim, vamos deixar para falar sobre isso no último domingo, que será domingo que vem. Amém? Nós estamos onde? Nós estamos onde hoje? Estamos no tribunal, no grande tribunal. Diga assim, estamos no grande trono branco. Diga agora, e está sendo abertos os livros. Nós vamos falar sobre esses livros no domingo que vem, que é o último domingo. Nós vamos encerrar a série de ministrações. Quero agradecer você que está na live, acompanhando essa ministração. Muito obrigado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que toda palavra ministrada te fortaleça e te edifique na pessoa bendita de Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Obrigado, queridos da live. Graça e paz.